Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante. Esta semana o tema é quente e atual. Falamos-lhe da Ilha da Madeira, arquipélago que tem estado na ordem do dia devido ao buraco financeiro nele encontrado. Sem fazer julgamentos, esta semana damos-lhe conta de um novo livro que acaba de ser lançado no meio deste turbilhão. Suite 605 é uma obra que conta a história secreta de centenas de empresas que cabem numa sala de 100 metros quadrados. Da autoria de João Pedro Martins, autor também do best-seller Revelações, este livro polémico conta com o prefácio de Francisco Louçã. Em primeiro lugar, João Pedro Martins, muito obrigada por estar aqui connosco. Eu começo por perguntar, até que ponto é que o conceito ou as offshores prejudicam o desenvolvimento económico da Madeira? Ou porque é que considera, e neste livro é bem claro a referir isso? Prejudica porque o facto de cerca de 2.900 empresas estarem sediadas na Zona Franca da Madeira aumentou artificialmente o PIB per capita da Madeira. A Madeira neste momento tem oficialmente o segundo PIB do país, logo a seguir a Lisboa. Portanto está à frente do Porto, está à frente do Porto, onde está a principal indústria nacional. Isto faz com que a Madeira tenha perdido o estatuto e objetivo 1 das regiões ultraperiféricas da União Europeia, ou seja, a Madeira deixa de receber 500 milhões de euros com fundos comunitários neste quadro de apoios. Por outro lado, a Madeira poderia também beneficiar do Fundo de Coesão, que está previsto no artigo 38 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas e também neste período de 4 anos poderia buscar mais 400 milhões de euros de apoio que seriam transferidos diretamente de verbas do Orçamento de Estado aqui do continente. Portanto, estamos a falar só aqui de 900 milhões de euros. E depois há mais 1,1 mil milhões de euros de incentivos fiscais concedidos a estas 2.900 empresas que estão sediadas na região autónoma da Madeira. Ou seja, só aqui neste bocadinho são 2.000 milhões de euros, estava para tapar o buraco que neste momento a Madeira tem nas suas contas públicas. Assim, destes 3 motivos, os 2 primeiros entendemos facilmente, porque, enfim, ser considerado um território que não precisa de ajuda por ter um PIB tão elevado, isto para quem nos está a acompanhar para entender o que se passa, não tem incentivo, digamos assim, não tem benesses. Mas o terceiro é mais dúbio, porque as empresas também, ao não terem incentivo a estarem na Madeira, não estariam lá, portanto, tudo que eram impostos não seriam cobrados. Faço-me entender. É assim, estamos a falar que todas as empresas que foram constituídas antes de 31 de dezembro de 2001 e continuam em atividade têm isenção total de impostos diretos. Estamos a falar de IRC, de imposto de selo, de juros, de mais-valias e de royalties. O que acontece neste momento, e já há algum tempo, é que a Madeira é referenciada por os principais relatórios de entidades credíveis a nível internacional como um ninho de corrupção e é também um viveiro do crime organizado onde italianos, sobretudo as máfias italianas e as máfias russas, vêm aqui em Portugal para exclusivamente lavar dinheiro. É para isto que funciona João Pedro, mas a Zona Franca da Madeira. Provas dessas afirmações tão polémicas? Algumas provas estão aqui. Outras estão em documentos oficiais de polícias italianas, do Tribunal de Contas da Rússia, de relatórios das Nações Unidas, que eu faço referência no livro, e temos que ser muito, muito claros, Mafalda. O que se passa neste momento em Portugal, há uma elite corrupta que capturou o poder económico e o poder político e que se recusa a pagar impostos e que tem usado a Zona Franca da Madeira. Esteve lá a Amorim Broker, é uma vergonha depois do caso do BPN, em que o Estado português injetou 2,5 mil milhões de euros e que vendeu um banco ao desbarato por 40 milhões de euros e 4 empresas do grupo SLN e do BPN continuam, na Zona Franca da Madeira, a pagar 0 de impostos. Esta é uma vergonha para as contas públicas nacionais, é uma vergonha, é um escândalo e uma afronta aos contribuintes que pagam os seus impostos e para as empresas que também pagam os seus impostos e temos esta vergonha de empresas do BPN que continuam na Madeira e não pagam impostos. E diga uma coisa, quando fez esta pesquisa e chegou a estas conclusões, porquê é que se envolveu em primeiro lugar nesta pesquisa? Qual é que é o seu, enfim, dizendo os ingleses, o seu will to go on? Porquê é que se envolveu nisto? Eu faço parte do Desafio Miqueias, que é uma campanha internacional que está presente em 40 países e que procura mobilizar e sensibilizar a opinião pública na luta contra a pobreza mundial. E um dos fatores de desigualdade económica e de má redistribuição do rendimento e de injustiça fiscal são os próprios offshores. Neste momento, a nível mundial,
há cerca de 11,5 milhões de dólares. Estamos a falar de 11,5 com mais 11 zeros à direita, é muito dinheiro. Cerca de 50% do comércio mundial passa por offshores, ou chamados paraísos fiscais. O próprio Barack Obama, quando explodiu a crise do subprime, disse que era preciso pôr um fim aos offshores. Só nos Estados Unidos, 700 das 1000 maiores empresas têm os seus lucros em offshores, não pagam 35% que deveriam estar a pagar nos Estados Unidos, pagam uma média de 2% a 3%. Então, um caso gritante é o da Google, que não passa de 5% a nível global. E tudo isto distorce aquilo que nós chamamos, em termos de economia, a lei da oferta e da procura. E o chamado comércio justo. O comércio justo. Enfim, pronto, a livre concorrência. Nós estamos a viver num mundo muito, digamos, ficcional, onde as grandes empresas e os grandes empresários não pagam impostos. A Madeira não é um caso único. Não é um caso isolado. Eu acho que é importante também aqui fazermos essa ressalva, até porque este livro está a ser lançado num momento em que a Madeira está nas páginas dos principais jornais. Portanto, nunca se discutiu tanto da Madeira. Eu também lhe pergunto, porquê lançar o livro nesta altura? Assim, o livro foi preparado sem se saber que havia um buraco. Aliás, o buraco foi descoberto agora, mas sabendo-se que a Madeira já funcionava para estas coisas, ou seja, não só para a fuga aos impostos, porque é impossível nós pensarmos, por exemplo, nós os dois, ou quem nos está a ver neste momento, possa colocar a sua morada na suíte 605 para pagar 0% de IRS. Nós pagamos os nossos impostos onde estamos a trabalhar, onde estamos a viver. E isso não acontece com os empresários que têm muito dinheiro em Portugal e no mundo, que usam os paraísos fiscais, como o caso da Zona Franca da Madeira, simplesmente para viciar e fazer batota fiscal. Mas nesta suíte 650, quantas empresas é que descobriu lá sediadas? Só nesta... Portanto, de realçar, ou de notar, que é a suíte 605, que está na Zona Franca da Madeira. Na Zona Franca da Madeira. Há 3 lugares na Madeira que, na última década, tiveram milhares de empresas. A Avenida do Infante, 88, o número 50, aliás, teve cerca de 2.000 empresas numa década. O número 88 da Rua dos Mursas teve 1.500 empresas, e a suíte 605 teve um número muito interessante, que em 10 anos teve lá 1.000 empresas. Destas 1.000 empresas, há 2 senhores que trabalham na Madeira e que têm praticado uma ação de voluntariado que acho que é um exemplo notável a nível nacional. Porque são CEOs de várias, não? Eles são gestores a título gratuito foi gestor ou é gestor de 707 empresas e o outro de 690 e poucas empresas. São pagos, ainda por cima, por 2 sociedades de management que, atrás de si, têm 2 grandes escritórios de advogados que estão aqui sediados em Lisboa. Então, quer adiantar que escritórios são esses? Acho que é interessante que quem nos está a ver neste momento possa ler o livro e ver quem são os 2 escritórios de advogados. Ou seja, este livro promete ser polémico, põe aqui uma série de coisas, enfim... toca numa série de assuntos polémicos, um deles é exatamente o caso da TVI também, segundo consta aqui no seu livro. A TVI, a OPA... Houve uma OPA lançada pela empresa chamada Navy Blue, as personalidades que controlam ou controlavam essa empresa aparecem também aí com documentos do registro oficial na Conservatória da Madeira, e foi uma OPA lançada tanto à TVI, na altura da primeira aquisição, a primeira oferta pública à TVI, foi uma OPA lançada também a partir aqui deste lugar, da suíte 605. Do 6º andar da Avenida Arriaga, tanto no Funchal, para a aquisição da TVI, portanto, mais uma forma também de passar por cima de alguns impostos. João, mas sem ser a parte moral, em termos legais, isto é permitido. Pois é, isto é uma grande burla legal. É assim que podemos chamar, por uma razão muito simples. A corrupção não significa apenas aquelas pessoas, empresas ou empresários que roubam dinheiro. Portanto, corrupção não é apenas só isso. Porque a grande corrupção acontece a um nível político, quando os legisladores fazem leis para benefício próprio. Por exemplo, até há muito pouco tempo, as SGPS, ou os detentores com mais de 10% nas SGPS em Portugal, estavam isentos de impostos. Por exemplo, casos paradigmáticos, por exemplo, a compra da Vive pela PT, portanto, usando uma empresa de holding na Holanda, ou o facto da Amorim Energia
não estar aqui sediada em Portugal, contém todo o negócio aqui em Portugal, mas que está na Holanda. O facto da Biedronka, a grande distribuidora alimentar do grupo Jerónimo Martins, passa pela Polónia, o dinheiro depois vai à Holanda e só depois é que vem para Portugal, quando aqui a tributação fica praticamente reduzida e beneficia de acordos de dupla tributação. Então há toda uma batota fiscal que é feita e que é uma batota legal, que a lei permite, mas cujos legisladores beneficiam de determinados grupos económicos em Portugal. João, mas acreditando no verdadeiro conceito da economia e nos incentivos, se fosse CEO de uma grande empresa e não teria um incentivo fiscal a fazer o mesmo, a procurar uma offshore, a ir para a Holanda, não sentiria esse incentivo? Em primeiro lugar, eu não sou se fosse, CEO estamos aqui de uma grande empresa. Estamos aqui a colocar um cenário de incentivo, exatamente para ver as regras e as leis também são feitas e muitas vezes obrigam as pessoas a fugirem, se não tiverem um pouco de moral, ou sem ser moral, o incentivo económico que nos leva todos nós a acordarmos de manhã e irmos trabalhar, existe sempre um incentivo. Até que ponto é que se sentiria incentivado também a ir para a Holanda? Vou-lhe fazer uma pergunta ao contrário. Imagina um empresário português que tem criado postos de trabalho ao longo de muitos anos ou até de muitas décadas, que tem valorizado os seus empregados, que procura ter critérios de excelência e penetrar nos mercados internacionais e ser número 1 por onde passam os seus produtos. E que, ao mesmo tempo, tem um concorrente seu que, de forma totalmente desleal, consegue economias de escala não através da sua produção e da colocação dos seus produtos no mercado, mas simplesmente através do recurso a offshores e paraísos fiscais. Acha que esta é uma forma justa de estar no mercado, não é? Não, mas obviamente não é. Eu estou-lhe a falar aqui da parte de incentivos, porque nós estamos a falar de um caso paradigmático, aliás, de um livro com casos absolutamente, alguns deles, assustadores, mas ao mesmo tempo que são legais. Quer dizer, que não... Portanto, o que está aqui a faltar, uma vez mais, como há pouco tempo falhou a parte de regulação, se cá aqui falta a falhar. Portanto, não existe uma entidade que esteja por cima a vigiar, não é? Esse é um problema. Porque as pessoas também mexem-se com as águas em que se podem mexer, não é? Sim, neste momento, ao nível de legislação internacional, pronto, há toda uma série de buracos legais que as grandes empresas podem conseguir usar. Porque, ao fim e ao cabo, quando nós falamos de aumento de impostos, o que este livro também nos leva a concluir é que o aumento de impostos não vai de todo afetar as grandes empresas, as grandes fortunas. Vai afetar quem não pode fugir dos impostos. Exatamente. A conclusão que nós podemos chegar é que a carga tributária, ao longo dos últimos anos, e falamos concretamente pelo uso dos offshores, tem estado a ser desviada das grandes empresas para os pequenos contribuintes. E nós, neste momento, em Portugal, estamos a pagar mais impostos porque quem tem dinheiro não paga impostos no nosso país. Os grandes empresários portugueses têm as suas empresas sediadas na Holanda, em Delaware, nos Estados Unidos, que é um Estado também de praticamente isenção fiscal, e, portanto, aqui em Portugal não estão a pagar impostos. E essa é a razão pela qual os contribuintes portugueses têm de cobrir os sucessivos buracos que vão aparecendo nas contas públicas. Enfim, deixando um bocadinho também do outro lado a opinião de cada um, que vai entender com certeza a mensagem deste livro. Passo agora também para um caso paradigmático que tem aqui, que é o sexto homem mais rico do mundo, também tem a sua sedezinha, e voltando ao livro, na suíte 605. É muito interessante porque numa altura em que Warren Buffett diz que os ricos precisam de deixar de ser mimados, ou seja, é um multimilionário, o terceiro homem mais rico do mundo, a dizer a toda a gente e fundamentalmente ao Barack Obama que é preciso, portanto, um imposto extraordinário para estas pessoas que ao longo do tempo tiveram muitos incentivos fiscais e muitos benefícios. É paradigmático que o sexto homem mais rico do mundo, um indiano que está sediado com residência oficial em Londres, usa a ArcelorMittal, que é a maior exportadora da madeira, com 780 milhões de euros em 2009, e também tem a Acesita, e que, por ironia do destino, não paga um cêntimo de impostos aqui na Madeira e também não paga um cêntimo de impostos praticamente em lado nenhum. E o que acontece é que os lucros são migrados aqui tanto para a Madeira. Estas empresas aqui não têm um único trabalhador, não produzem riqueza, não criam desenvolvimento regional, como a lei, o decreto-lei que na altura possibilitou a criação da Zona Franca. Zona Franca da Madeira, que falava de desenvolvimento regional, inclusive de uma indústria específica para potenciar a Madeira. Foram boas intenções políticas, mas aquilo que nós verificamos é que estas pessoas, que são os donos do dinheiro,
que vêm aqui a Portugal sem necessitarem e que têm um único objetivo, que é usarem a Madeira, que neste momento a Zona Franca é um santuário para simplesmente cultuar a fuga aos impostos. E o que é que a Madeira ganha com isto tudo? A Madeira perde porque temos 30% da população que reside na Madeira a viver abaixo do limiar da pobreza. Isto é muito grave. Temos pessoas totalmente iletradas na Madeira. Temos pessoas que não conseguem montar um negócio como deve ser. Por exemplo, na Zona Franca, ou melhor, na zona industrial, que está dentro da Zona Franca da Madeira, temos apenas 51 empresas ligadas à indústria. Em 30 anos é totalmente inadmissível, com os sucessivos incentivos fiscais, que apenas 51 empresas neste momento estejam dedicadas à indústria, porque o resto tem estado sempre dedicado à área financeira. E, portanto, é esta questão da fuga aos impostos de forma legal. E o próprio Vaticano foge aos impostos, ou fugiu através da... Sim, o Vaticano tem no seu livro. Tem. Mas o Vaticano tem uma história, pronto, já conhecida desde a Segunda Guerra Mundial. O Vaticano escondeu o nazi e criou uma coisa que foi chamada a linha do rato. Eu explico isso num outro livro, em Revelações, e que possibilitou que alguns oficiais nazis se refugiassem em Buenos Aires e em outros países da América Latina. E o Vaticano, através do Banco Ambrosiano, teve centenas de offshores. Foi um escândalo político e financeiro em Itália há uns anos atrás, inclusivamente com um homem a ser assassinado pela P2, depois em Londres, que era tanto o Robert Calvo, tanto o CEO do Banco Ambrosiano, e o Vaticano tem usado, ou usou, uma empresa na Madeira com um administrador italiano para fugir aos impostos. Tem que se dizer isto. Exatamente, outros artigos ligados às celebrações tanto do Jubileu, e que tem também usado tanto a Madeira para fugir aos impostos. É um facto. Muito bem. João, muito obrigada por nos ter esclarecido sobre o conteúdo polémico do seu livro. Com certeza que muitos dos casos que foram aqui retratados e que são retratados não são ilegais, simplesmente são possíveis. E por isso mesmo, não só, mas também por isso, vale a pena ler este livro e retirar as suas conclusões. Muito obrigada por nos ter acompanhado e já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, não se esqueça, este espaço é feito para si e também por si. Por isso, não hesite em enviar as suas sugestões de leitura para mafalda.avelar@economic.pt. Muito obrigada e uma ótima semana.